Muito boa noite para você, seja bem-vindo ao Bicast, o podcast aqui da Biconte. Eu sou o Anderson Ferreira, ao meu lado o Elton Orvati. Chegamos. Tudo certo? Tudo bem, e aí? Tranquilo. O papo de hoje é muito importante para quem tem um CNPJ. E para quem também não tem e quer ter. Exato, vamos falar bastante sobre estratégia de marketing digital, muita coisa boa, né? Exatamente, sobre branding, a importância de uma marca Exato. forte. Mas antes da gente começar esse bate-papo, vamos falar um pouquinho da Biconte, que é Isso a aí. empresa que está por detrás do podcast. Todo mundo já conhece o Bicast, que é o nosso podcast aqui da Biconte. A Biconte, uma contabilidade 100% digital. Estamos aqui em Campinas e hoje trabalhamos com empresas do Brasil inteiro, de forma 100% conectada com o cliente. Temos aplicativo próprio, né? Hoje toda a comunicação é pelo nosso aplicativo, integrada com a nossa rede de WhatsApp, com atendimento controlado pelos nossos tickets de atendimento humanizado. Isso é importante, né, Anderson? Digital, porém humanizado. Porque todo mundo pensa que é digital, mas é um monte de robô trabalhando, né? E não é, são pessoas com um tempo de atendimento ali controlado para que você seja bem atendido. Então, digital integrada com o seu negócio. Sistema de gestão integrada com o seu negócio, onde você consegue fazer emissão de notas fiscais, emissão de boletos, gerenciamento aí dos seus clientes, dos seus fornecedores, do seu contas a pagar, do seu financeiro, tudo integrado com a Biconte. Exato. É isso. Muito bom. Aproveitando que a gente está falando da Biconte, vamos estender um pouquinho hoje e falar da Mr. May. Com certeza. Um projeto que nasceu na Biconte e se estendeu aí, né, para atender também os microempreendedores individuais, a Mr. May. É o pontapé inicial para você que quer empreender, precisa de um CNPJ, pode começar como MEI. Então, na Mr. May você vai ter assessoria completa para sua empresa. Vamos citar algumas coisas que o pessoal vai ter? Com certeza. Então, para você que é microempreendedor, quer ser um microempreendedor individual, você vai ter a abertura do seu CNPJ, a emissão de notas fiscais, apuração de impostos, declarações anuais, declaração do imposto de renda da pessoa física anualmente. Então, para você que é microempreendedor individual, a sua declaração aí da sua pessoa física, ela tem que ser feita de forma conjunta, né, com a da sua MEI, declarações anuais da sua MEI e claro, né, se você precisar fazer parcelamentos, apurações aí para o INSS, tudo isso está incluso nos seus planos. Exato. É isso. Muito bom. É isso. E a convidada de hoje tem muito a ver com isso que a gente está falando, porque quem tem CNPJ, que nem eu falei no começo, precisa de uma boa estratégia de marketing. Com certeza. E quem não é visto... não é lembrado. E também não vende. Exato, boa. E conosco... Lívia Martins. Aê! Tudo bem? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, eu já quero contratar a Biconte, gente, depois dessa. Bem-vinda! Para nós é um privilégio ter você aqui. Obrigado. Obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, tá? E tem muito a ver o seu conteúdo lógico, com a Biconte, né? A Biconte, ela tem essa estratégia de conexão, de estar de forma integrada, digital, querendo se comunicar com os nossos clientes, né? E por um acaso, eu fiquei sabendo, conheci o seu trabalho e aí eu tentei, de todas as formas aí, um espacinho na sua agenda para trazer você aqui. Fiquei muito feliz de ter dado certo aí, ter você aqui. Eu que fiquei feliz. Na verdade, assim, né? Eu gosto muito de me comunicar, né? Ou quem me conhece sabe que eu gosto de falar. E ainda falar sobre marketing é minha vocação, assim, eu gosto muito. E marketing para empreendedor, né? Eu atuo bastante com o microempreendedor, né, com a microempreendedora, com empreendedores já médio porte, já atuei em grandes empresas, né? Então eu tenho os dois lados aí da moeda para conversar sobre marketing mais robusto de uma grande empresa. E aí, com isso, adquirir conhecimento para trazer para a realidade do empreendedor. Eles acham que são pequenos e falam, eu não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. E hoje não tem mais isso, né? Você tem que se encarar como uma empresa, não como uma simples lojinha. Ou, eu sou um simples fotógrafo. Não, você é um empreendedor, uma empresa, né? Exato. Essa formalização, inclusive, de CNPJ, é uma segurança, né? Eu sempre falo, mas eu não emito nota. Eu falei, como assim não emite nota, gente? Nesse planeta não existe isso. Você tem que fazer... né? Eu já vi pessoas perdendo trabalho porque né, exigia nota fiscal. No caso, por exemplo, uma influenciadora. Ela acha que não precisa. Né? Eu mesmo recebi um e-mail ontem de uma empresa super grande
E eles perguntam, se você for fazer esse trabalho, você tem nota fiscal e CNPJ? E é um trabalho, assim, de divulgação, como se fosse uma influenciadora. Então, assim, não tem mais como você não formalizar e também não tem como você se encarar como empresa. Não é só questão do CNPJ. Se encarar com estratégias, plano de marketing. Eu falo, tem que fazer o plano de marketing. Com certeza. Não é nem o primeiro passo, é o plano zero, né? É o start de tudo, né? A pessoa abre um Instagram, começa a postar foto aleatória, e então ela vai para a ponta do negócio e esquece da raiz, né? Eu falo, a gente quer as folhas já, né? Os frutos, tudo pronto. E a gente esquece que o principal é formar a raiz, né? Por isso que a estratégia fica fraca, a árvore cai na primeira tempestade. Uau. Vamos segurar então a audiência no final, falar sobre estratégias. Com certeza. Vamos, No então. final a gente fala dessa árvore. Boa. Vocês já viram que o papo vai ser legal com ela, né? É bom que o Anderson também tem uma cara de publicitário, gente. Ele entende tudo também. O Anderson, para vocês, ele é o fundador da Koala, né? Que é uma produtora de audiovisual. Produz o nosso podcast aqui da Biconte, aqui em conjunto com o Duca, né? E é um fotógrafo profissional, então fotografia, filme é com ele. Mas para que a nossa audiência possa te conhecer melhor, conta um pouquinho da sua história, Lívia. Conta um pouquinho aí, um pouquinho de onde você nasceu, o que você já fez na sua vida. Bom, eu sou paulistana. Nasci em São Paulo mesmo. Meu pai era marqueteiro, né? Então, vou começar a contar como começou a minha história com marketing. Já né? tá no DNA, então. E aí eu cresci vendo meu pai. Meu pai foi diretor de marketing da Johnson & Johnson. Então, ele trabalhou muitos anos lá. Minha infância inteira, a gente recebia aqueles shampoos, sabe? Então, ele cuidou do Tilenol. Então, por exemplo, tem um case do Tilenol que ele me conta até hoje, né? Hoje, meu pai tem 76 anos. Então, ele foi meu professor, praticamente. Eu gostava de comunicação e de criatividade. Sempre fui essa pessoa. Mas, ao longo do tempo, eu também gostava de dar aula, assim, de ser professora. Então, eu sempre brinco que, dependendo do que você brinca quando é criança, diz muito sobre você. Exato. Né? Eu nunca fui, que nem teve a questão da Barbie aí. Aí eu dei uma polemizada, porque eu falei, gente, eu não gostava de brincar de Barbie. Uau, como assim uma menina que não gostava de brincar de Barbie? Eu achava que simulava muito o futuro, assim, muito a vida adulta. Eu gostava mais, eu brincava de lojinha, de professora. E eu não tinha essa coisa com a boneca, né? Que legal. Mas, assim, foi isso que aconteceu comigo. Eu falei, eu vou ser marqueteira igual meu pai. Eu vou ser diretora de marketing de uma multinacional. Foi isso que eu queria, né? Então, eu coloquei isso na minha mente. Cheguei a pensar em jornalismo, uma época. Mas aí eu fui para uma agência e fiquei... Meu pai tinha um contato em agência, né? Porque ele era diretor de marketing. Imagina, né? Eu fiquei como filha do cliente dentro de uma agência para eu saber como funcionava. E eu gostei muito da parte de redação, né? E aí eu pensei em ser redatora, só que falei, acho que empresa você ganha mais dinheiro, né? Pra ser sincera. E eu trabalhei como estagiária na GE Dacko, sabe? Agora eu tô entregando minha idade, porque essa empresa nem existe mais no Brasil, mas que faz fogões, né? Sim, então eu trabalhei, eu era estagiária de comunicação social, além da comunicação interna. Então, eu fazia a comunicação interna dos funcionários. E lá foi muito bom, porque eu criava o jornal interno. Teve uma vez que eu queria coisas diferentes, né? Eu criei um concurso, que eu brinco, né? Eu conto essa história, mas porque eu acho que foi marcante na minha carreira. Que era aquele concurso assim, o melhor desenho do filho do funcionário ganha um videogame. E eu ficava assim, torcendo para uma criança que fosse filho do chão de fábrica, né? De um funcionário ali da produção. Porque eu queria que fosse alguém que precisasse daquele videogame, né? E foi um menino mesmo, né? E eu cheguei lá, imagina, parecia a Xuxa chegando no lugar, né? Com um videogame, o menino me abraçava e chorava. E eu falei, olha que meu trabalho pode chegar. Eu sou marqueteira, mas ele pode chegar, ele pode ter um propósito, né? E foi isso. Depois eu fui para a 3M, aí eu prestei todo aquele processo seletivo da 3M, né? E passei em estagiária de marketing de telecomunicações.
Aí, quando chegou antes de eu me formar, eu fui contratada como assistente já. Uhum. E aí eu falei, agora eu quero cada 2 anos uma promoção. Eu coloquei isso na minha mente. Acho que é importante, né? Ter essa meta, assim. Porque senão acho que você fica estagnado sempre, né? Sim, aí eu queria, eu gostava muito de estudar. Então tinha um curso, eu ia lá, falava pro meu chefe pagar. Por exemplo, fiz curso de trade marketing, fiz curso de Google na época. Então, eu fiz um curso de Google há 10 anos atrás, né? Com um especialista do Google. Aí eu que sempre gostei de estudar, mas claro, gente, não é que eu sou aquela nerd, mas assim, por exemplo, a sua área eu não gosto de estudar, entendeu? Por isso que eu acho que a gente tem que ter foco, não é que você... Com certeza. Mas você não pode deixar de estudar, né? Sim, sim. E eu falo sempre para as minhas mentoradas, existe agora um termo que é aquele lifelong learning, que é tipo assim, eternamente estudando. Antes você fazia uma faculdade, fazia uma pós, pronto, acabei de estudar, tipo, só para ter o certificado para você colocar no currículo, porque aí, tem pós, né? Sim. Hoje, não é isso. As pessoas realmente querem ver o que tá aí dentro. Não, e com a evolução constante do conteúdo, da tecnologia, a gente tem que estar sempre se atualizando, né? E se você não cresce, como o seu negócio cresce? Exato. Então, eu sempre brinco, você quer crescer no Instagram, você não e você mesmo, como pessoa, não quer crescer, então a conta não vai fechar. Eu Exato. quero ter vários seguidores, eu quero viralizar, eu quero... Como que você vai viralizar se você não está investindo na ferramenta principal, que é você, né? Porque o seu negócio é uma extensão, né? É. De você, né? Exatamente, vai ser um reflexo. E a gente fala de digital, não existe uma pessoa que cresça rapidamente se ela não aparece, se ela não mostra quem ela é. É muito difícil isso acontecer. Acontece, eu encontrei uma marca, uma marca que tem, sei lá, muita verba, que vai ter que pôr num produto para humanizar, ou vai ter que contratar um monte de influenciador para humanizar o produto. Você está disposto a fazer isso? Exato. Então é um caminho muito mais difícil você não aparecer, né? A gente teve um bate-papo aqui, se eu não me engano, foi com o Eduardo Brambila. Que ele até comentou que, pô, você tem um negócio e você não quer fazer um story ali aparecendo, coloca isso como uma atividade do seu trabalho. Você tem que aparecer e ponto final. Então, acho que é meio que isso, né? Mesmo se você não gosta de fazer aquilo e aparecer, você tem que se forçar, né? Exatamente. Na verdade, eu falo assim, se você trabalhasse CLT e fosse um escopo da sua atividade, você ia cumprir, né? Mas você passa a mão na sua cabeça quando você é o seu próprio chefe, né? Exato. Então, não tô muito bem. Mulher, então, gente, se a gente esperar tá bem, uma semana do mês a gente já fica de TPM. Tipo, a gente tem 3 semanas para fazer as coisas acontecerem com alegria, né? Então eu falo, não vamos romantizar, né? Tudo que você romantiza demais, aí toma uma proporção, não é um stories, você tá aparecendo, é seu trabalho. Então, isso que eu sempre falo, né? Mas voltando na 3M, então, quando eu cheguei na 3M, eu amei, assim, tudo que eu fazia, a empresa, eu aprendi muito, eu entendi que dá pra gente praticar marketing de verdade, né? E lá dentro é uma empresa que tem várias empresas dentro. Então, se você quer mudar de segmento, você faz um recrutamento interno, você muda. Então, aconteceu isso comigo. Eu percebi que eu queria coisas novas e aí eu mudei 3 vezes lá dentro de área, né? Eu tava não, foram 4. Telecomunicações fui para elétricos, então fita isolante, sabe? Eu nunca imaginei que vendesse tanta fita isolante no mundo. No Brasil, né? Vamos falar no Brasil. Tipo, gente que compra R$1 milhão de fita isolante, gente. Caramba. Sim. E a gente tô falando só de um pedido, tá? Aham. Então, assim, a gente não tem dimensão. Então, foi muito... E, assim, a 3M tem a melhor fita. Fazer propaganda da 3M, patrocina o Biconte, viu, 3M? Mas eles são os melhores mesmo. São É a os melhor, melhores. né? São Então, os assim, aí melhores. eu comecei a entender posicionamento de mercado, né? A gente fazia muitas campanhas, eu cuidava da parte de comunicação de branding, né? Então, eu atuava no B2B, né? Que é para empresas, porque a gente vendia algumas coisas para CPFL, empresas de energia, e atuava também com um varejo. E aí, depois disso, eu casei, eu falei, eu quero formar família, eu falei, eu vou para uma área mais tranquila, porque varejo é pegada, né? E aí, eu tinha uma área lá que chamava Customer Care, que era para cuidar dos key accounts da 3M, tipo assim, as empresas. Aí era uma área bem B2B. Aí eu fui para essa área,
Então, eu cuidava dos caras mais tops. Andava de carrinho de golfe. Ai, que demais. Explicava a história da 3M, do post-it, todo o storytelling ali. Foi muito bom que eu conheci a empresa de uma maneira geral e eu pude atender clientes especiais, assim, e entender até posicionamento em relação à indústria com indústria, né? Uhum. Nessa época, eu fiz um trabalho dentro do Projac, que foi uma Que coisa, legal. um projeto muito bom, assim, que a gente fez uma feira de inovação dentro do Que Projac, legal. porque todo o cenário é colado, né? Tem que desmontar e montar rapidamente. Então, precisava de muitos insumos ali que a 3M poderia fornecer. Então, a gente fez um trabalho no Projac. Então, assim, teve vários trabalhos ali que eu aprendi muito. E eu lembro que aí eu saí de licença maternidade nessa época aí, e eu deixei uma estagiária que eu treinei e ela praticamente fez tudo muito bem feito. Eu falei, o que que eu tô fazendo aqui agora? Voltei e eu falei, eu quero ir para outro lugar. E aí eu falei, mas eu gosto disso, mas na verdade eu gosto do varejo, sabe? Uhum. De Da consumidor pegada. final e aquela coisa. Aí eu percebi que eu gostava de marketing de ponto de venda. Eu fiz uma especialização em trade marketing na SPM, estudei. Eu tinha um filho. Aí todo mundo fala, ai, mas meu filho, mas isso aqui. Eu falei, gente, eu tinha um filho de 1 ano. Eu ia todo dia para São Paulo fazer essa pós, né? Uhum. Então, quando a gente quer, né? E eu sou super mãe, assim, eu me encontrei na maternidade também. Mas a gente parece que a gente tem que escolher e não tem que escolher. Sim. Dá para conciliar, Dá né? para você fazer as duas coisas bem feitas, né? Eu brinco que tem semanas que eu sou mais mãe, tem semanas que eu sou mais empresária. Tá tudo bem, né? Mas a gente não tem que ser uma coisa só. Muda, né? Tudo muda. Hoje não tem aquela, você vai ser engenheiro pro resto da vida. Não, Com certeza. Exato. um monte de gente. Eu tenho uma amiga que é consultora de moda e foi engenheira. E é formada em engenharia, né? Então as pessoas hoje não, você não é o que você faz, Uhum. né? Tá muito além disso. E acho que a internet possibilitou isso, né? Com a variedade de cursos, de você às vezes poder fazer dentro da sua casa, não precisar sair. Então, Sim, possibilitou você mudar de área e às vezes ganhar até mais do que a sua formação, né? não, com certeza. Eu tenho alunas que são enfermeiras e hoje atuam em uma área totalmente diferente. Elas têm uma loja de roupa, entendeu? Então, Já passou por aqui o Marlon O da Marlon, CIT, exato. né? Da CIT aqui sei. da Unicamp, que ele é engenheiro de tecnologia da informação e hoje trabalha no RH como coach. Ele Então, se É. encontrou no coach. Ele dá coaching no RH olha só. da CIT. Né? Então, mas aí eu vejo isso. Não significa que você errou, porque antes soava como se você tivesse errado. Não, são ciclos. Uhum. Agora eu quero ser engenheira, mas agora eu não quero mais ser engenheira, eu quero ser consultora de moda. Show. Lá pra frente você pode ser outra Outra coisa, né? coisa. Show. Bom, aí eu virei mãe, aí que eu falo, né? Falando um pouco da que a maternidade despertou em mim, a maternidade fez eu falar, opa, o que tá acontecendo? Será que eu quero seguir uma carreira corporativa mesmo? Por quê? A vaga que eu estava era uma vaga que viajava muito. Eu cuidava do Brasil todo, né? Então, Você já era gerente lá. gerente de trade do varejo de construção. Então, o varejo de construção incluía... Eu contribuía, trabalhava junto com a equipe de home center, mas também em todas as lojas menores. No Brasil, a gente na época, tinha 273 mil lojas no Brasil, Tá. né? Eu mapeava todo o mercado. Então, era muito legal o que eu fazia. Falar assim, a empresa foi ruim comigo e aí eu saí, não é uma verdade. Pelo contrário, foi muito difícil eu tomar a decisão porque eu tinha um chefe incrível, que ele me dava autonomia. Eu lembro disso, ainda para ajudar, eu falava, podia ter um chefe chato, né? Porque aí você tem um motivo para sair. Eu tive um chefe muito bom, que ele foi um mentor para mim, ele me dava liberdade, ele falava, não, essa é a sua ideia? Pode fazer. Tem verba? Então, se você não tem, vai atrás. A gente dava um jeito. E aí, quando eu percebi que eu não queria mais a carreira, foi quando eu fui chamada para ir para outra empresa. E uma empresa maior, assim, maior de verba, em São Paulo. E eu lembro que eu fiz a entrevista ele, tipo, aumentou o meu salário bastante. Muito. E ele falou, ninguém aqui, né,
do seu cargo ganha isso. Só que era exatamente para atuar no mesmo mercado, eu conhecia todas as pessoas, só que era para cuidar de ferramentas, né? E aí eu lembro desse dia que eu falei, eu quero trabalhar home office. Na época, se fosse hoje, talvez, né? Mas na época não era um negócio que você Que ano pedia. que foi isso? Pra gente contextualizar. O meu filho tinha 1 ano. Gente, faz muito tempo. Não, meu filho tinha 3 anos, hoje ele tem 14. Caramba. Então, foi há 11 11 anos anos atrás. E aí naquele dia, eu recusei a vaga. Eu lembro que eu desci o elevador rindo, mas de nervoso, sabe? E aí eu ria e eu falei, gente, recusei maior grana. E aí ele tinha um bônus, tipo, um bônus de 50 mil no ano. Ele falou, sua área ganhou 50 mil de bônus. Ele começou. E aí naquele dia eu falei, gente, eu não sou movida a dinheiro. Eu percebi aquele. E assim, não era movida a dinheiro e nem poder, né? Porque ali eu ia dar um upgrade na minha carreira enorme. E aí na volta do carro, eu pensando, refletindo tudo que eu tinha perdido e assim, falando, o que tá acontecendo comigo? Tô louca de recusar isso. Eu recebi uma ligação da Bosch querendo me contratar. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí naquele dia, recusando essas duas, porque eu tava numa vaga boa, eu fui oferecida uma vaga muito melhor e ainda uma outra empresa queria ir. Trade marketing era uma área muito, assim, esse nome não era muito conhecido. Hoje já as pessoas já sabem, já é. E eu recusei tudo. Aí naquele dia eu senti assim, você entregou algo que valia. E eu entreguei minha carreira naquele dia, né? E aí eu falei, eu vou sair um dia. E meu filho, aí nesse meio tempo eu perdi 2 bebês. Que aí foi o que fez eu ficar mais assim, o que você quer da sua vida mesmo, né? Você quer ser mãe, você quer ter uma carreira muito super sucedida. E assim, eu não acho que tem certo ou errado. Cada um tem que fazer sua escolha, a sua resposta, né? Cada um vive a sua história. Tem mulheres super bem-sucedidas dentro de empresas e são super mães. Então eu não. Exato. Mas em mim eu tava tentando entender o que estava acontecendo comigo. Foi aí que eu resolvi, eu falei, vou abrir um negócio. Meu marido sempre falava, vamos abrir um negócio, vamos abrir um negócio. E eu abri uma marca de sapato, né? Você saiu, então? Eu não saí. Não saiu? Eu continuei lá. Continuou lá? Porque eu falei, meu plano A é a 3M. Meu plano B é isso daqui. Isso aqui é um teste. Né? Eu não podia sair. Eu tinha um filho de 3 anos, né? Aí eu falei, então eu vou continuar com o trabalho e esse negócio aqui, vamos ver como vai ser. Foi um meio, assim, um teste mesmo de empreender. Só que aí eu comecei a gostar, né, do empreendedorismo. Minha marca começou a crescer. E um pouquinho do marketing que eu aplicava, que eu sabia, mudava já. É bom que o empreendedorismo responde rápido às ações de marketing. Uma empresa maior tem que fazer um plano, passar por não sei quem aprovação, aí faz um projeto piloto. Até chegar no consumidor final demora um pouco. Você, empreendedor, faz assim, ó. Pronto, eu faço o post, eu crio uma campanha, né? Então, eu criei tanta coisa e aí eu criei Amo Sapato, né? Que foi a minha marca. E aí quando fez 3 anos de empresa e eu queria engravidar de novo. Que aí eu falei, não, agora eu quero realmente o projeto. Depois das perdas, né? Eu falei, agora eu vou viver do empreendedorismo e vou ter mais... assim, a gente fala, empreender você trabalha muito, mas é flexível, né? Total. Então, aí eu conseguia ter mais tempo com meu filho. E aí eu tive a marca por 10 anos, a Amo Sapato. Caramba. Eu vendi faz 2 anos. É recente. Caramba, que legal. Hoje a marca tem 3 lojas aqui em Campinas, né? E era franquia Não, ou era, eu criei do própria? zero Era mesmo. própria? Todo mundo perguntava, porque o brand era tão bom, gente. Era bom mesmo. E as cores, eu achava que marcava as cores. Então, aí eu criei um brand e tudo. E aí, o que aconteceu? Por que hoje eu atuo como mentora, consultora de marketing, dou cursos? Porque foi natural. As pessoas vinham perguntar como eu fazia no meu próprio negócio. E aí eu comecei Aí um dia eu fiquei 2 horas com uma pessoa ensinando ela Instagram. Eu fiquei tipo a doida do Instagram, porque eu comecei a medir o retorno que dava pro meu negócio. Eu lembro que a primeira vez que eu medi, olha, gente, a gente tá falando de coisa de 10 anos atrás.
O Instagram nem era o que é hoje, tá? Uhum. Cheguei lá quando era tudo mato. Não tinha uma audiência, Não, não tinha... Instagram 10 anos atrás, Sim. E acho né? que nem era voltado pro que é O hoje, né? Meta não era do Meta, Exato. era bem diferente. Ele era uma rede de fotógrafos, né? Aham. E aí eu lembro que nesse dia eu fiquei 2 horas com uma pessoa explicando para ela como postar, como fazer as coisas. Eu lembro que quando eu também fiz eu puxei o resultado, 15 mil reais a mais de faturamento por conta do Instagram, Caramba. naquela época. Era muito. Aí eu falei, gente, é aqui que eu vou fazer o marketing. Não tenho verba, igual tinha na multinacional. Então, é aqui o caminho. E respondia muito rápido. As pessoas entravam com o celular na mão. E eu sei que isso acontece até hoje. Então, aí eu via o poder do Instagram e todo mundo que eu via, um empreendedor sofrendo, eu falava, vamos abrir o Instagram. Tem lojas em Campinas que eu que abri o Instagram junto. Que legal. Então, eu comecei a querer que as pessoas dessem certo. Eu via os empreendedores sofrendo. E aí, um dia eu fiquei 2 horas com essa pessoa e eu olhei o horário e falei, gente, acho que eu posso ganhar dinheiro por isso. Tá tomando meu tempo, né, gente? E aí que eu comecei a pensar, falei, se eu desse um curso, né? Comecei a pensar nisso. E eu lembro que eu não lembro de ter gente fazendo isso ainda em Campinas, porque, como eu falei, faz um tempo. Eu criei o primeiro curso e eu falei, mas quem vai? Meu marido falava assim, vamos fazer aqui na sala de casa. Te empurro as cadeiras. Aí eu vim do corporativo, né, gente? Essas coisas mal feitas não dá, né? Aí eu falei, não, eu vou ligar lá num cowork que eu vi que acabou de chegar. Era um cowork novo, que nem lembrava. Aí eu falei pra ela, não tinha verba, né, pra alugar a sala. Eu falei, você não quer sapato? A mulher falou, nossa, vamos. Aí eu troquei por sapato. O que eu já fiz de permuta pra um negócio acontecer, não tem verba, gente, se vira, né? E aí eu lembro que nesse dia eu fiz 2 turmas de 15 pessoas e eu fiquei super assustada, porque eu falei, 15 pessoas querendo me ouvir e meu Instagram não era nem aberto. Que coisa. Eu tinha 1000 Caramba. pessoas no meu Instagram. E aí começou. Aí nisso, eu lembro que uma amiga minha, de Olambra, que fez faculdade comigo, falou, Li, por que você não vem pra Olambra dar esse curso? Falei, arranja 10 pessoas. Ela arranjou 45. Eu não sabia nem onde. Falei, não, divide isso aí em 2 turmas. E aí começou, né, naturalmente as coisas acontecerem, que na verdade eu falo que não é naturalmente, né? É o movimento. Sim. Você tem o movimento, Deus vê seu movimento e aí ele vai encaminhando as coisas. E Você fica lá é. atrás do computador esperando alguma coisa acontecer, não vai acontecer. E você ter a visão empreendedora também de que, ó, esse caminho aqui pode talvez me dar um retorno, ajudar pessoas, né? Isso fez a Exatamente. diferença também. É caminhar que o mar se abre, né? Exatamente isso. Eu falo, abre, eu brinco muito com as minhas alunas, eu falo que elas são borboletas dentro de um casulo, né? Se você não romper o casulo, não vai ter voo. E tem gente que tá confortável lá dentro, com medo, né? Então, enquanto você não rompe... Então, se eu ficasse pensando que eu não era capaz, se eu ficasse pensando quem vai me ouvir... É assim, e teve pessoas, eu lembro até hoje, que eu até comentei isso esses dias, né? Porque eu encontrei com ela de novo. Uma maquiadora super famosa foi fazer meu curso. Aí, na hora que ela entrou, eu vi, eu falei, nossa, o que essa moça tá fazendo aqui, né, tal. E eu fiquei meio tensa. E aí, o curso inteiro, ela, assim, afirmando com a cabeça. Eu, meu Deus, ela não tá gostando. Falei, eu vou. Aí, ela me chamou no final, falou, vem aqui um pouquinho. Eu falei, nossa, já era. Ela olhou pra mim assim, é muito barato. Falou assim pra mim. Aí eu, na época, eu cobrava R$90, né? Depois daquele dia, eu falei, não. Aí ela falou, é muito barato que você entrega. Eu nunca vi ninguém falando assim, igual você. Ela me colocou pra cima de um jeito, então você vê uma pessoa que mudou o meu rumo também. Porque ali eu me senti muito encorajada, sabe? E aí eu vejo que eu quero fazer isso com as pessoas também. Né? Quando as minhas alunas falam, eu tenho uma lojinha de bolo. Eu falo, você não tem uma lojinha de bolo, você tem uma empresa, uma confeitaria. Exato. Vamos enxergar, né? Que tá começando, mas ela pode ser grande. Eu nunca imaginei estar onde eu estou. Não acho que eu sou aquela pessoa mega famosa, bem-sucedida, mas assim, muita coisa eu não sabia que eu ia fazer, né? Eu lembro que eu fui dar a primeira palestra também, tudo começou assim, eu nunca vendi uma palestra minha. As pessoas me ligavam, vem aqui, me indicaram uma pessoa que te conheceu. Aí eu liguei, eu falei assim, quantas pessoas tem? Que eu já tava com frio na barriga, mas muito frio na barriga. 50. Eu falei, então tá, vai dar umas 70. Uma semana antes, assim, uns dias antes.
Aí ele falou, eu acho que chega a 80. Cheguei lá, tinha 250 pessoas. Uau. Minha primeira palestra, eu lembro que meu marido foi comigo, eu não conseguia falar. Eu falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí, então, eu vejo que... Mas foi o movimento. Foi não ficar pensando no medo e ir pra cima. E eu já contei para ela nos bastidores, né? Mas eu vou falar publicamente aqui no podcast, né? Que a minha esposa tem o contato dela por causa de algum produto que ela já conversou com você pelo WhatsApp, né? E a minha esposa fica sempre acompanhando, né, os status do WhatsApp. E a Lívia sempre compartilha várias dicas, né? Ou vários conteúdos dela, das palestras, dos cursos, dos treinamentos, ou até dos posts que ela faz nas redes sociais, ela recompartilha no status do WhatsApp. E a minha esposa começou a ver e se interessou. E ela foi procurar a Lívia no Instagram e começou a seguir, né? E já acompanha você já faz muito tempo, né? E a gente começou o projeto aqui do podcast há muito tempo, né? E o nosso propósito aqui sempre foi falar, né? Nós somos uma contabilidade digital e sempre o nosso tema aqui de conversa é empreendedorismo, negócios, gestão pública, né? Eu acho que tem tudo a ver com empreendedorismo, não tem como não falar, né, com os gestores públicos da nossa cidade, empreendedorismo está junto, né? Política, liderança. E aí a minha esposa falou assim, poxa, vocês deveriam chamar a Lívia para conversar. Eu falei, mas quem é a Lívia, né? Aí eu comecei fui te seguir também, né? Eu falei, pô, de onde você conheceu ela? Eu já tenho ela no WhatsApp, né? Por causa de um produto que a gente conversava, mas o conteúdo dela é muito legal, né? Então, isso é prova da sua comunicação, da forma como você conseguiu levar o seu conteúdo, né? Além das fronteiras aí e chegou aonde chegou. Eu fico muito feliz com isso, porque aí eu consigo provar até para as pessoas que a gente pode romper fronteiras, né? Gente, assim, gente, é muito engraçado quando alguém me para na rua, você tem noção? Assim, não é uma coisa muito frequente, tá, gente? Não sou famosa nisso. Mas eu nunca imaginei uma pessoa falou assim, eu quero te dar um abraço, que você falou naquele dia um negócio que mexeu comigo e eu comecei a pensar diferente em relação àquilo. Então, para mim, pensa comigo, se você abre a câmera do seu celular, grava e uma pessoa é transformada, não vale a pena fazer acontecer? E aí eu falo, as pessoas estão precisando de você. E eu vejo, às vezes, pessoas incríveis quietas. E pessoas que não têm conteúdo falando. Então aí me dá desespero, né? Eu falo assim, por favor, gente, vamos fazer acontecer. Olivia, agora entrando aprofundando agora o seu conteúdo. Você falou uma coisa assim, pessoas incríveis quietas. Mas como se destacar hoje no digital em meio a tanto barulho? Porque eu percebo que existe tanto barulho, tanta gente querendo aparecer com um conteúdo tão superficial, e você que talvez a gente que tenha um conteúdo legal para tentar passar, a gente não consegue, por talvez não tenha a expertise que os barulhentos têm. Como se destacar? Eu acredito muito assim, né? Primeiro você precisa se especializar em um nicho. Então, assim, eu sou do marketing, mas eu não sou daquele marketing, como posso falar, popular aí, o marketing agressivo. Vamos vender curso, gatilhos mentais. Então, assim, principalmente muitas mulheres, elas se identificam comigo, porque ela fala, eu vou deixar meu filho, ou então eu vou fazer uma escolha, mesmo quem não tem filho, eu tenho alunas dos dois perfis, mas ela quer ter propósito. Então, o meu marketing é com propósito. Eu não vou falar para você, olha, peraí, você perguntou como se destaca, eu vou escrever aqui uma receita de bolo e te entregar. Que é o que acontece, né? Porque eu acho... 7 passos. Então, assim, eu sou muito focada na essência e no propósito. Então, eu encontrei o meu caminho único. E por mais que eu já recebi várias ofertas de comprar seguidor, de fazer parceria com vários tipos de pessoa para crescer, que eu poderia estar muito maior. Mas aí eu falo, quem eu quero ser de verdade? Porque muita gente se perde num personagem dentro do Instagram. Então, para você se destacar, minha opinião, você precisa primeiro se conhecer, saber o que você quer da sua vida. Então, aí que eu falo, que a gente volta lá no começo, que a gente ia deixar pro final, né? Mas eu não vou contar tudo.
eu falo da questão das raízes, de você entender quem você é, onde você quer chegar com o seu trabalho, né? Então, você tem uma empresa de contabilidade digital. Quais são suas metas numéricas e quais a sua meta, Elton, como pessoa para esse negócio, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Como pessoa, você quer viver igual um doido trabalhando ou não? Você quer delegar, você quer ter uma equipe maior, você quer ter equipe com autonomia, você quer alcançar empreendedores, você quer transformar a vida das pessoas. Porque, para mim, tem que ter significado. Marketing sem significado, uma hora você vai se esgotar. Então, o meu nicho é esse. E aí, uma época, eu quase me perdi. Por isso que eu falo que para você se destacar, você tem que entender que é um processo orgânico que vai demorar. Se você vai criar essa linha mais de propósito e significado, que eu acho que ela é mais sustentável. E outra questão é você ter técnicas de marketing aplicar também. Então, não é uma coisa assim, só filosofia, vamos ser um propósito, vamos viver, né, de vento. Não, né, gente? A gente tem que ter estratégia. Então, eu, por exemplo, uso muito a estratégia do funil de conteúdo, né? Porque é o conteúdo raso que atrai, né? Vamos viralizar? Vamos falar é conteúdo raso, superficial. Então, como abrir uma MEI? É um conteúdo raso. É o de topo de funil, Topo de funil. Então, é um conteúdo rasinho, que não tem diferenciação, um meme, coisa brincando. Aí, o do meio você vai para um conteúdo mais de diferencial estratégico. Qual é a sua visão em relação a marketing? Qual é a sua visão em relação a, sei lá, lucro presumido em sua área? Não sei. É uma coisa mais técnica. Aí, é um conteúdo mais profundo e você coloca a sua visão do mercado. Legal. Né? Então, por exemplo, eu falar assim, gente, vamos todo mundo fazer dancinha. Eu já não tenho essa visão. Então, eu comecei... Como que foi que eu cresci no Instagram, ou então que eu cresci para virar referência? Porque eu vim falando, não é bem assim. Não acho que tem que ser assim. E eu já me perdi. Tinha uma época que uma amiga minha me ligou e falou, comprei o curso da fulana. Eu falei, sério? Tipo, falei, mano do céu, comprei um curso dessa moça. Né? É uma pessoa que fala de marketing digital e nem é formada em marketing, mas aí tem um monte, né? Sim. Né, Anderson? Sim, igual o fotógrafo que Só que ensina outra informação. Mas vamos ser polêmico aqui agora. Vamos ser polêmico. E os famosos 6 em 7, 7 em 6? Sim. Já entrei nessa. E já entrou nessa? Já entrei. Então, essa pessoa que eu falei, que comprou o curso, é uma dessas que fazem esse 6 em 7, milhões e milhões. Aí eu falei, como você comprou o curso dela, né? Você sabe que eu sou marqueteira raiz, né, amiga? Eu sou formada em marketing, fiz pós, não sei o quê, trabalhei pra caramba, que você tá... Não, porque não sei o que. Eu falei, tudo bem, mas eu não quis estressar. E aí eu comecei a seguir ela, essa pessoa, e ela gritava no Instagram, ela é brava, e ela também tinha aquele arquétipo, tem um negócio do arquétipo, né? Um arquétipo sexy, dominante. E eu falei, eu preciso ser brava, eu preciso fazer isso, passar batom vermelho, eu preciso ser mais, né? Eu comecei a achar que eu precisava ser como ela para poder vender, fazer o tal do 6 em 7. E aí eu comecei a pensar nessa estratégia. Foi quando eu dei o meu último curso do ano, foi acho que na pandemia. A pandemia a gente ficou meio confuso, né? Assim, algumas coisas. Com o tempo, totalmente. Eu falei, Eu perdi noção de tempo, totalmente. Aí eu sei que nesse dia eu fui dar um curso, e aí eu lembro que eu tava dando um curso, chamava Virada Empreendedora, era bem no fim do ano, que eu queria que a pessoa virasse a chave para empreender no ano que vem. E aí uma das minhas alunas lá falou assim, Lívia, quero fazer uma observação. Aí eu falei, não, tava no meio da aula, ela falou, eu gosto tanto como você ensina, com leveza, que você não grita, que você não tem, assim, faz ficar pesado o marketing, sabe? Aí a outra lá embaixo falou, eu também acho, eu gosto também. Aí começou a vir um negócio do tipo, olha quem você é, sabe? Como se Deus falando, você é leve. Você nunca vai ser, assim, gritar. E tá tudo bem, tem espaço pra todo mundo. Mas não foge da sua essência. Entendeu? Pra conseguir os 6 em 7 ou pra conseguir os milhões, né? Eu já cheguei a fazer 5 em 7, né? E aí o próximo passo de quem faz 5 em 7 é 6 em 7. Só que eu comecei a ficar louca. Então aí, o que você quer da sua vida? Fazer milhões de lives? Aí seus filhos têm que ir pra casa da avó.
Você fica... Tinha dia que eu não sabia mais nem que aula que eu tava dando, porque eu fazia várias aulas. E então, assim, aí eu falei, eu saí do CLT para ter uma vida mais leve e tranquila e viver uma coisa mais com propósito e vou ficar louca do digital. E a outra questão é, você faz 6 em 7, mas quanto custou? Exato. Aí é aquilo que você sabe muito bem. Com certeza. Qual que é o lucro real do negócio lá? É isso, ninguém fala. Porque né? eu fiz 5 em 7, mas gastei uma grana. Exato. Aí, o que eu comecei a colocar na balança? Talvez se eu não faça essa loucura e eu venda 3 mentorias, eu ganho a mesma coisa, líquida. Uhum. E tenha mais tempo. Eu tenho mais Exato. tempo, eu não fico louca. Então, assim, o que as pessoas vendem na internet, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o cara faz 1 milhão, mas ele gastou 600 mil, aí ele gastou 600 mil só de estrutura, de equipe, mais não sei quanto de tráfego, mais não sei o quê, e a vida emocional dele tá sendo ali. Sabe o que eu tô percebendo? Eu acompanho alguns, né? Assim, eu tenho... É bom acompanhar. Eu acompanho, assim, meio de longe, né? Mas eu acho que eles estão fortalecendo uma comunidade, sabia? Que a comunidade está querendo fazer um branding da marca de cada um deles. Eu acho Sim, que claro eles que não... tem. Você fala comunidade, às vezes eu chamo de máfia, não sei se é a mesma. Exatamente. Eu acho que é isso que eles estão comunidade é diferente disso. Isso aí você só pode entrar se você tem um aval, exatamente, porque eu acho que eles estão fazendo pequenas máfias, assim, comunidades, e aí aquela máfia, para você entrar, tem um custo, aí tem mentorias. Você tem que participar de um mastermind que custa 100 mil reais por mês para você fazer parte. Exatamente. E aí, então, assim, eu entrei nisso e, assim, fui lá no Érico, eu entrei, contratei coprodutor, tive vários coprodutores. E aí chegou um momento que eu falei, o que eu quero da minha vida? Foi isso. E aí eu comecei a fazer conta mesmo, conta. Eu vendo orgânico 2, 3 mentorias por mês. E pra mim, eu consigo dar atenção pra pessoa. Porque o que é mentoria, gente? Pôr 20 mil pessoas numa sala e ficar lá dando aula? Ou gravar um curso e entregar pra pessoa uma mentoria? Então, assim, pra mim, eu não consigo enganar as pessoas. Do tipo, entregar uma mentoria, um curso gravado mais ou menos. Meu marido comprou um curso de um player grande do mercado. A hora que eu fui assistir, eu falei, você gastou 2 mil reais nisso? Então, assim, imagina, se a pessoa gastar 2 mil reais comigo, ela vai ter que ter uma entrega boa, entendeu? Mas eu acho que as pessoas já estão percebendo. Então, assim, o mercado vai... Isso funciona sempre, né? O mercado filtra os bons profissionais. Então eu não quis mais chegar no 6 em 7. Não quis. Eu praticamente vi que não era um negócio para mim. Pode não falar que eu nunca vou fazer, pode ser que meus filhos cresçam. E aí eu vou ter tempo livre e eu gosto de trabalhar. Posso fazer um 6 em 7 que tem a ver com o meu propósito. Mas assim, é possível fazer? É possível, sim. Eu conheço gente que fez 6 em 7, mas assim, trabalhava de madrugada mas não é fácil, igual parece que falam, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. E eu não gosto do marketing da ostentação. Isso me incomoda muito. Porque a questão é assim, você tá querendo vender assim, se você comprar meu curso, você vai ser que nem eu. E não é uma verdade. Exato. Porque o que aconteceu comigo? Ou vai conseguir rápido da mesma forma que eu consegui. Isso, o cara tá trabalhando há anos naquilo. Então, assim, não é verdade. Teve um coprodutor que falou, quanto você faturou na sua loja nesse último ano? Aí eu falei, eu faturei 1 milhão, não sei o quê. Aí ele falou, então vamos falar no curso que a pessoa vai faturar 1 milhão. Eu falei, filha, tem uma loja faz 7 anos, eu vou mentir. Eu falei, não dá, eu não vou prometer, fazer uma promessa. Então, tem algumas coisas que você usa no marketing de forma que não é íntegra. Entendeu? Não tem integridade. Né? E entre o marketing da verdade, colocar a cabeça no travesseiro, o que é a escolha? Qual é a sua escolha? Sabe aquela coisa assim, tá acabando, tem 1 milhão de itens no estoque? Muita gente faz isso. Sim. O gatilho da escassez. Tá acabando as vagas do curso online. Peraí, o curso online tem cadeira? Bem isso. Então, que mentira é essa? Aí mandam assim, já viu aquilo lá? Nota de esclarecimento. Não é, aquilo lá é um gatilho mental. Se vocês não fizerem a inscrição hoje, vai acabar. Claro, vai fechar o carrinho, mas assim, eles usam gatilhos
mentirosos. E aí isso me incomoda. E eu não consigo fazer isso. E eu já tive várias propostas para fazer, tá? Entendi. Ó, pensando então que o cara acabou de abrir um CNPJ, é uma boa estratégia ali. O cara não tem Instagram ainda. Ou a menina. A pessoa, né? Não pode ser o cara também. A pessoa não tem Instagram ali, acabou de abrir o CNPJ. Vamos dar algumas dicas para essa pessoa Não, começar com na rede certeza. social? Sim, com certeza. Primeira coisa, eu acho que é o nome da sua empresa, né? Você tem que tomar cuidado com esse nome. Não evitar nomes repetidos, então tem que você pesquisar antes, né? E buscar um nome, assim, que seja autêntico e que revele a sua identidade, né? Então, sempre pensar nisso. A identidade do meu negócio. Posso complementar Claro. e te interromper, não querendo te interromper, mas já Não, interrompendo. é uma conversa. Eu vou revelar uma questão que aconteceu lá no escritório. Uma cliente contratou uma equipe de marketing, criou a marca, achou o nome, fez Instagram, criou o logotipo, criou a arte na parede, fez o Instagram, começou a postar. Aí todo mundo, alguém acho que gostou da marca, foi no NPI, registrou a marca. Hoje a marca não é dela. Eu sei, já Ela passei, perdeu já a vi. marca. É. Então, recomendação para quem, antes de começar a publicar as marcas. Aqui na Biconte, nós temos também a nossa assessoria, né? Nós somos de um grupo, de um hub de negócios, que nós registramos marcas. Então, registre a sua marca antes de começar a divulgar. Sim, tem gente que fica só procurando e até o site também, o domínio, essas coisas. Também, porque todo mundo fala assim, mas eu não me importo. Não se importa até alguém for Pegar. reaver e às vezes a pessoa não vai nem ligar de não ter o domínio da marca. Mas se você quiser ter o poder dessa marca e no futuro você ter a possibilidade de tornar ela uma franquia ou de até crescer e vender essa empresa, porque eu acho que a empresa ela tem 3 fins, né? Ou ela quebra, ou ela é herdada, ou ela é vendida. Sim, exatamente. Você vai ter que escolher uma das 3. Eu pretendo, acho que uma das 2, né, finais. Ou ela vai ser herdada ou vendida. Então, se você tem a intenção que isso, registra a sua marca, né, para que amanhã ou depois você não perca, né, a posse da sua marca. Então, só para criar um adendo aí, não é só criar e começar a divulgar, registrar. Ela é muito importante. Todo mundo fala, é caro, mas caro, gente, perder a marca é muito mais caro. Não é caro se vier aqui para assessorando. Aqui na assessorando, condições aí baratas, né? Baratas, porque são 10 anos, né? Que você 10 tem, anos, 10 anos. R$ 89,00 por mês tem a marca registrada. Muito barato. Eu tive um caso desse de uma cliente minha que ela perdeu 11 anos de marca. E ela perdeu a marca. Perde. Então é sério mesmo. Então eu acredito assim, cria uma marca, cria um logo. Aí você fala, eu não tenho dinheiro para criar logo. Assim, primeira coisa, você vai criar um negócio, não tem como você começar com 0 investimento. É impossível. Então, você tem que colocar na sua cabeça que vai ter algum investimento inicial. Mesmo sendo online, mesmo sendo, eu vou só vender o meu serviço, não tem problema. Você tem que ter um investimento inicial. Aí você cria um logo. Aí você fala, eu não sei criar o logo. A gente tem o Canva, né? Então, pode ser que não vai ficar aquela coisa assim, topíssima, né? Mas eu entendo que tem gente que não tem como contratar um designer, né? Não tem como contratar uma agência. Então, eu, por exemplo, teve uma aluna minha esses dias que ela fez o próprio logo da loja dela. Eu gostei, ficou bom. Dá para ser melhor? Dá, mas a gente não pode ficar trabalhando só com uma coisa... eu quero o perfeito, a excelência não vai melhora chegar. No caminho, né? Vamos fazer uma coisa boa, depois a gente vai melhorando. Então, cria logo, cria cores, fonte, porque assim, uma coisa é você ficar copiando... Isso acontece muito, parece que não, mas fica copiando uma frase de um outro Instagram, coloca no seu Instagram, fica aquela bagunça, não tem identidade visual. Então, visualmente, o visual conta muito, né? O visual vende. Então, se você tem um produto, por exemplo, encontra um lugar que vai ficar uma foto boa, uma foto... Geralmente, eu não tenho um estúdio de foto, não. Também, de novo, vai pro ar livre. Exato. Eu tirava todos os sapatos, meus sapatos, eu tirava foto ao ar livre. Exato. Né? Chama uma modelo, dá um sapato para ela, dá para fazer acontecer. Então, assim, lembre-se sempre disso. Cria a sua marca, cria os pilares da sua marca. O que eu falo que é pilar? O que ela quer transmitir?
confiança, diversão? Qual vai ser o estilo da sua marca? Né? Então, quando você vai apresentar um produto, vai ser uma linguagem mais divertida, como se a marca fosse uma amiga, tipo Nubank. Uhum. Como que é a linguagem do Itaú e do Nubank? Nubank, ele tá, tipo, parece que é uma jovem que é amiga das pessoas. Total. Ele parece. Então, assim, a marca, ela vai transmitir, né, uma personificação. Totalmente. Qual que é a sua, né? Por exemplo, quando eu via Biconte, eu acho que parece uma coisa moderna, descolada. Mesmo sendo contabilidade, vocês falando que é digital, tal, parece uma coisa ágil. Então, assim, toda marca vai transmitir alguma coisa. E você tem que decidir o que sua marca vai transmitir. Se você deixa as pessoas interpretarem, aí você vai falar... cada um vai ter uma visão. Então, você tem que ser intencional. Eu quero o amarelo, porque o amarelo é criatividade. Eu quero o preto, porque o preto é sobriedade. Eu quero o azul. Não é assim, eu gosto de azul. Não, por que você vai pôr essa cor? Por que você vai escolher essa fonte? Como que vai ser as fotos? Você vai pegar... eu tiro umas fotos aqui na... Não. Eu falo assim, a pessoa sente o capricho. Sim. O amor que você coloca no seu negócio A intenção, né? Vai transmitir para o outro lado. Sim. Né? Então, assim... eu vou fazer story de qualquer jeito. Eu não acho que você precisa criar a personagem do batom vermelho e girl boss, assim, ficar fazendo cara. Que é uma coisa que foge... Mas também, toda hora você aparece de qualquer jeito, descabelada no seu stories. Qual vai ser a mensagem que você vai transmitir? Ou toda hora, tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, toda hora ela aparece reclamando. É sério. Já assisti, Ai, gente, nossa, tá muito calor hoje. Ai, gente, nossa. Eu falo, não dá. Então, aquilo que você repete se torna sua marca. Né? E isso é pra vida. Né? Se eu, na minha casa, gritar todo dia com meus filhos, o que ele vai lembrar de mim quando eu crescer? Exato. E aí, se eu no Instagram eu apareço sempre do jeito, né, que repete a criatividade, que simboliza confiança. Se eu repito esse tipo de elementos na minha comunicação, aí o meu cliente vai ter exatamente a mensagem correta. Show. E essa pessoa que acabou de abrir o Instagram e começou a postar agora, eu entendo que ainda não é a hora certa de começar um tráfego pago, né? Porque não adianta você trazer novas pessoas para ver aquele post, vai entrar no seu perfil e não vai ter nada lá. Então tem uma hora certa para começar o tráfego pago? Eu sempre brinco, casa tá arrumada para você chamar as visitas? Você vai dar uma festa numa casa que não tem teto? Você vai dar uma festa numa casa que não tem cozinha, não dá nem pra você servir nada. Então, eu sempre falo que o tráfego pago é como se você fosse dar uma festa. Você vai entregar seu conteúdo para mais pessoas. Então, tem que estar top. Aí, dentro da minha metodologia, eu falo 3 meses aplicando a metodologia. Aí, depois você vai pegar os seus melhores posts e vai dar aquele impulsionar. Com o botão mesmo. Tinha uma época que o botão não funcionava, agora funciona. Não sei o que o Instagram fez. Eu acho que ele fica mais rico, né, com o botão funcionando, né? Provavelmente. Porque você concorda que um empreendedor ter que gerir aquele gerenciador de anúncio é complexo? Do Facebook. Sim. Lá. É muito complexo. Né? Eu tenho alunas, gente, vocês estavam falando de fronteira, eu tenho uma aluna na Alemanha, eu tenho uma aluna no Canadá, tenho uma aluna nos Estados Unidos, no Nordeste. Eu tenho uma senhora que ela é minha aluna no Nordeste. Ela tem... Que legal. Ela é vó, né? Que a maioria das aulas ela fazia com o neto no colo. Ela tem uns 60 anos, mas ela não é dessa geração. Ela não é uma pessoa digital. Você vai pôr ela para mexer no gerenciador de anúncio. Não é mais fácil falar? Clica aqui. Dona Joana, aperta lá o botão do impulsionar, coloca R$30. E assim, ela faz o melhor dela. E pode ver, ela tá crescendo. É lógico que a Dona Joana, ela não vai ser... Ela mexe com mesa aposta. Ela não vai ser igual a blogueira aqui da mesa aposta. Então, a pessoa se compara de um jeito errado, às vezes. A Dona Joana tem que se comparar com ela mesma. Olha, eu fazia esse post, olha como era antes, olha como eu consegui agora. Eu tenho uma aluna de 70 anos. Que demais. Né? Então, assim, é isso que a gente tem que ver. As pessoas têm que se comparar com as pessoas certas, né? E assim, tráfego pago depois que a casa tá arrumada. Olha, aqui tem conteúdo suficiente para as pessoas entenderem do meu negócio, saberem como compra. Porque, gente, tem informações básicas. Tipo, a pessoa não coloca endereço. A pessoa, às vezes, não coloca o contato como compra.
Com certeza. Informações básicas que as pessoas esquecem. E-mail, né? Um telefone. Um WhatsApp. Isso é básico, né? Às vezes usa milhões de cores, milhões de fontes, fica aquela bagunça. Ou só posta a foto do produto, que é outro erro que acontece muito, né? E ter conteúdo não é feed organizado, né? Não. Eu sempre falo, qualidade visual. Agora, padronizar, eu acho que pode remeter um negócio mecânico, né? Então, as pessoas não querem ver propaganda. Isso já desde a época da revista. Lembra que tinha aquele informe publicitário, que parecia uma matéria, que era uma publicidade? Então, as pessoas não querem ver logo, muito logo. Post com logo, gente, é raro. Tem que ser às vezes. Porque já tá no seu Instagram. O logo, ele já remete intenção de propaganda. Então, não. Tenta fazer postagens que não remeta ao que você tá vendendo o tempo todo. Isso cansa, né? Então, é importante você alternar o conteúdo e não precisar desse padrão rígido de conteúdo, né? Eu sempre falo, seja leve, flexível, faça uma programação, um planejamento, mas com foco não no se tá o quebra-cabeça feito, com foco no que o cliente precisa, né? Como você vai servir seu cliente. A partir do momento que você abrir um Instagram, você está servindo. Legal. Quando se fala em marketing, a gente já é direcionado já para Instagram e Facebook, né? Sim. Mas não é só isso, né? Não. O que o empreendedor, ele, além do Instagram e Facebook, o que ele pode ainda fazer nas questões de marketing, assim, pensando na marca dele? Na verdade, é um marketing 360, mas Isso. de acordo com o seu nicho. Por exemplo, seu nicho, a LinkedIn é uma boa, né? Legal, sim. Né? Então, assim, depende do nicho do cliente. Então, por exemplo, você tem um negócio que vende para outra empresa, o LinkedIn é importante. O Google para o meu negócio. O Google Meu Negócio é importante para todo mundo, principalmente negócios locais, né? Então, o Google Meu Negócio. A gente está falando de ambiente digital, né? Sim. Então, o YouTube, se você quer construir autoridade, você é um expert. Por exemplo, para mim, o YouTube isso é muito bom. Eu não dei conta ainda, mas é muito bom o YouTube para você ir para uma área assim que você quer reforçar a autoridade, né? E eu acho também que não só marketing digital. Eu acho que o marketing de relacionamento, eventos, você precisa aparecer, você precisa ter uma pessoa que represente seu negócio, geralmente é o próprio empreendedor, né? Se você ficar atrás do computador o tempo todo, ou ficar na sua loja, atrás do balcão, esperando alguém aparecer, não. Por isso que eu criei a comunidade, né? Isso. Vai lá, toma um café com uma amiga, cria um movimento. Eu, por exemplo, tenho amigas de Instagram, que eu conheci a pessoa no Instagram e saí da minha cadeira e fui conhecer pessoalmente. O olho no olho nunca vai deixar de existir. Essa comunidade que você citou é a Blend, né? Ela é recente, tem 3 meses a comunidade Blend. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona a comunidade e já deixa aí como que faz para participar dela, né? Eu tenho, infelizmente, vou falar que é uma comunidade de mulheres, gente. Ah, não, mas aqui tem a nossa audiência tem muitas bastante, mulheres. Né? A mulherada gosta mesmo de estar junto, né? Assim, eu vejo muito isso. Na verdade, desde 2018, eu pensava nisso. Aí, sabe aquelas ideias que são sabotadas ao longo do tempo? Você mesmo fala, isso já tem, isso já existe, isso eu não vou fazer, dá muito trabalho, não vou ter gente para fazer comigo. Então, a comunidade de mulheres, ela nasceu para que as mulheres se desenvolvam, né? Então, a gente se junta, aprende juntas, toma café junto, se conhece e uma ajuda a outra. Ontem mesmo, uma pessoa me mandou uma mensagem falando assim, já temos um case agora da comunidade. Falei, o que é? Uma pessoa queria sair do trabalho, ela é CLT, e ela já estava há 11 anos nessa mesma vaga e queria mudar. Aí procurou uma das nossas conselheiras da comunidade, fez um processo ali de coach e passou numa vaga que ela queria muito. Que legal, né? Legal. Então, a gente vê que uma mulher ajudando a outra para crescer. Né? Então, a comunidade Blend, ela tem esse nome Blend, porque Blend é a mistura, combinação de elementos, ingredientes. Então, um blend de café, um blend de chocolate. Então, a gente está falando blend de mulheres juntas, né? Porque eu acredito que eu sou um blend perfeito, né? Que eu tenho talentos, tenho habilidades que eu posso conquistar e que eu tenho uma personalidade que Deus colocou em mim e eu posso exercer meu papel aqui, né?
Então, cada mulher tem é um blend. E juntas nós formamos algo muito maior, né? Então, a gente já está no 3º mês. Então, elas participam de um café presencial. Também cursos online. Elas participam. A gente tem uma plataforma de cursos que assim que você assina a comunidade, você pode fazer parte, né? E acessar os conteúdos. Então, o propósito é esse. Desenvolvimento, capacitação e também conexão, né, entre elas. Que legal. E hoje já são quantas mulheres aí na comunidade? Aqui na minha lista tem 90. Que legal. 90 mulheres. A gente está em 3º mês, né? Então, eu tenho projetos... Uma por dia, praticamente. E assim, tem sido bacana, porque o projeto não é ser grande, ser pequeno, é deixar acontecer mesmo, sabe? E hoje mesmo eu mandei um áudio lá no canal, a gente está organizando mais projetos. Por exemplo, vai ter um curso lá sobre LinkedIn, a gente vai fazer. Vai vir uma especialista de São Paulo que vai falar sobre LinkedIn. Aí vai ser aberto para homens também, a gente vai deixar. Mas vamos assim, querer participar. teve homens que me procuraram, só que o que acontece? As mulheres se sentem mais à vontade quando, né, elas estão... Mas... Por exemplo, já a Bria, né, que é o meu outro negócio, ela já vai ser um curso vai ter cursos de formação na área de marketing, que aí não vai ter essa coisa da mulher. Então, a gente tem esses dois braços, né? A Bria Marketing é o seu negócio. Eu tenho um negócio com a minha sócia Débora, ela também atua 15 anos no mercado, tanto eu quanto ela, a gente tem 15 anos de experiência em marketing, e a gente resolveu criar assessoria de marketing, né? Hoje a gente cuida de algumas empresas no marketing 360, né? E também a gente está indo para a área educacional, formando as pessoas. Por exemplo, um social media não é fácil achar no mercado, né? Capacitado, né? E também que tenha estratégia. E a gente está formando agora a primeira turma de social media raiz. A gente chamou raiz porque social media não sabe de marketing, precisa entender um marketing raiz, né? Então a gente vai ensinar isso para eles. Às vezes eles não têm tempo de fazer uma faculdade e essa profissão não requer isso, mas precisa se aperfeiçoar. Senão a gente vê cada coisa no Instagram. É verdade. Que dói, né, Anderson? Sim. Eu fui numa mentoria também do Anderson, que é um influenciador da minha área, né, contábil. Ele está na área já há mais de 20 anos, né? Então hoje ele é um guru assim da contabilidade, né? Então todo mundo que é contador, ele é uma referência, né? Então hoje ele se especializou em marketing contábil. Ele fez curso de marketing, né? Na verdade hoje ele nem fica na contabilidade, ele é um marqueteiro mesmo, né? E aí num curso presencial que eu fui com ele, amanhã eu vou estar lá. Ele disse assim, né, que é bom a gente criar a estratégia do conteúdo, principalmente para o marketing, né, na mídia, criar conteúdos assim que se conecte não só com o público da contabilidade, mas que você gere conexão com a pessoa que está por detrás da empresa, porque por trás de qualquer negócio tem uma pessoa. Então você tem que tentar falar com aquela pessoa que está atrás da empresa. Então você vai falar de temas lá dificuldades do dia a dia de qualquer empreendedor, né? De uma gestão de um funcionário, de uma folha de ponte, um pagamento, dificuldades assim no dia a dia, numa questão familiar, numa questão de horários. Então, se você falar de temas que todo mundo está vivendo, você se conecta com aquela pessoa que está atrás e aí você vai criando a estratégia da sua audiência, né? E como mensurar isso, Olivia? Como mensurar essa sua audiência aí hoje no marketing? Como saber que eu estou sendo... Porque às vezes eu falo isso para minha esposa, né? A gente trabalha muito, a gente faz muitos posts, divulga muito e cria muitos cortes, mas eu falo para ela assim, brincando, nossa, parece que a gente está falando pro vento. Sabe quando a gente está naquele alto do monte, assim, grita e só... Dá um eco. Dá um eco. Parece que a gente está falando para ninguém. Sim. Como saber que um dia o nosso conteúdo vai alcançar o nosso público? Eu acredito muito assim, parece que a gente está trabalhando de graça, não parece? Exato. Eu sei. É uma sensação ruim, a gente trabalha demais. Sabe? Porque assim, quando você está ali entregando conteúdo, você está trabalhando, só que você não está sendo remunerado ainda, né? Mas eu sempre falo que são sementes. Você está construindo um prédio, são tijolos, são sementes. Então,
eu acredito que às vezes você não vai ter o retorno hoje do seu post, né? Por exemplo, a gente tá fazendo um podcast, a gente tá entregando conteúdo aqui. Sim. Estamos trabalhando, né? Muito. E como eu falei pra você, né? Aí de repente um vídeo viraliza, de repente uma pessoa fala, eu vi aquele seu conteúdo do nada, né? E ela vem atrás de você. Então, assim, nada é em vão. Você tá construindo um prédio. Então, cada tijolo é importante. De repente, você tirar um tijolo, o prédio vai ruir por conta deles. Então, cada postagem é uma construção da marca, da percepção. O fato da Biconte ter um podcast, eu acho que gera uma outra percepção de marca. Com certeza. Entendeu? Então, assim, eu não acho que é um tijolo, é uma parte grande do prédio, Com né? certeza. Que talvez você não enxergue hoje na prática. E o primeiro podcast de uma contabilidade de Campinas. Então, O primeiro podcast. Isso nós temos orgulho de falar. Sim, Somos sim. o primeiro podcast de uma contabilidade de Campinas. então, e aí eu acredito que você tá, isso é branding, você tá fazendo branding. Branding, ele talvez não é palpável financeiramente por enquanto, mas aí aos poucos você vai ver o retorno, né? Eu, por exemplo, tem gente que me procura depois de 1 ano que tá no meu Instagram. Ela tá ali me analisando. E aí, quando a gente tá falando de topo de funil lá, a gente tem que falar dos níveis de consciência do consumidor. Ele sabe que ele, por exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que tá assistindo a gente, é uma MEI. Ele fala, não preciso de contabilidade. MEI? Imagina, eu faço meu imposto de renda, eu não sei o quê. E ele tá no seu Instagram. Mas ele tá achando que ele não tem um problema. A consciência dele em relação ao problema é baixa. Certo? Uhum. E a consciência dele em relação a você, ao seu negócio, também é baixa. As suas postagens vai fazer ele se conscientizar. Então, aí um dia você pega e fala assim, olha, você que é MEI, eu tenho uma solução. Você passou o maior tempo fazendo seu imposto de renda, você não sei o quê, ainda veio errado, não sei o quê. Você vai pegar na ferida dele, ele vai acordar e falar, nossa, realmente eu tenho um problema. Mas isso pode demorar quanto tempo? Pode demorar 1 ano, às vezes, para ele reconhecer o problema. Né? E aí a gente está falando da mente do consumidor, inclusive a nossa, para a gente reconhecer, às vezes, o problema, são as postagens que levam a gente para esse lugar. Então, não para de postar. Legal. Né? Estuda como que seu cliente, em que fase de vida ele está. Né? Não para de postar, porque em algum momento, eu lembro até hoje, que teve uma mentorada minha, que eu conheço esse perfil já, porque aí você faz o mapeamento da persona. Aí você fala, esse perfil de cliente já tá aqui no mapa. Então, quando você faz um planejamento de marketing, é até gostoso você ver. Eu, por exemplo, tenho 2 personas praticamente no meu negócio, né? Tô falando no meu negócio Lívia, né? Como mentora. E essa daí era um perfil que eu já tinha mapeado, que é uma menina mais jovem, que não é mãe, né? Ela é casada e ela é muito, muito capacitada no negócio dela. Tipo, ela é uma dentista super, fez pós-graduação, ela nem tem 30 anos, ela já é pós-graduada. E ela quer, o que ela quer? Ganhar dinheiro logo. Porque ela quer, quando ela tiver no meu momento de vida, ela não quer estar refém do negócio, ela quer estar já num outro patamar de vida, de negócios. Então, ela é uma pessoa muito focada em estudar, em aprender. Só que ela é desconfiada. Não é todo mundo que ela quer. Ela vai contratar só quem é bom mesmo. Porque ela é boa, né? Então eu consegui mapear todo esse comportamento da minha persona. Aí o que aconteceu? Ela mandou uma mensagem assim: olá, tudo bem? Eu gostaria de saber como funciona essa mentoria. Eu mandei, eu já tenho um padrão, né, da apresentação. Aí ela mandou depois umas 20 perguntas numeradas, tá? 1 tal, Nossa. 2 tal, 2 tal. É. Só que assim, pra mim é normal, porque eu sei que é o perfil mais exigente. Mas é um perfil muito bom de trabalhar, porque ela é uma pessoa que se prepara para a mentoria. Ela vai executar o que eu falar, né? E aí, ela começou a fazer várias perguntas, só que aí eu percebi que ela estava com medo. Quando faz muita pergunta, ela deve ter tido uma experiência ruim com alguém de marketing. E aí, eu mapeio isso também, e eu consegui. Eu falei, aí depois, quando ela me contratou, depois de tudo isso, né? Todo esse processo difícil de ser contratada, eu falei, por que você me contratou? Ela falou, porque teve um stories, eu te sigo há 1 ano, mas teve um stories que você falou que quem está perdida na estratégia, aquilo lá era como eu me sentia. Já contratou vários negócios, então você vê um stories. Você falou uma coisa agora que eu fico assim, introspectivo várias vezes pensando, né?
por muitas vezes, assim, eu percebo que falta a conscientização da importância de uma boa contabilidade junto com um empreendedor. Por quê? Porque aí eu até volto um pouco para o passado e eu vejo que a figura do contador antigamente para o empreendedor era aquele cara que Senhorzinho, né? é o senhorzinho que eu procurava em 2 momentos. Para abrir a minha empresa e para fechar a minha empresa. Porque ele abria a minha empresa, me pedia os livros, as notas e depois apurava os impostos e me mandava para pagar. Sim. Então, essa era a figura do contador. Então, eu acho que esse tipo de comportamento, os empreendedores falam, poxa, eu não preciso desse cara. E eu concordo. Mudou o mercado, né? Então, o contador não é só aquele cara que hoje abre a sua empresa e aperta sua mão e fala sucesso e tchau, né? Além de você estar junto com o negócio, eu acho que a nossa missão é apoiar com que o seu negócio cresça. E eu falo assim, poxa, falo muito para o Anderson, né? Como a gente pode mudar a mentalidade para que o empreendedor entenda da importância de ter um contador conectado com o negócio dele, né? Eu acredito, por exemplo, antes de entrar aqui na sala, eu falei que eu tive problemas sérios com o contador, né? Sim, eu falei para você. Relatou pra gente. Eu tive um problema de imposto, de multa, né? Que o contador realmente comeu bola. Então, o próprio Duca, né, relatou isso pra gente no passado. Então é uma coisa frequente, aí você já capta um negócio que é uma pérola para você usar de conteúdo. Sim. Eu não sei se você tem, às vezes, depoimentos que algum cliente seu pode falar. Antes eu tinha uma situação assim e hoje eu tenho outra situação. Sim. Né? Eu acho que a premissa principal do seu negócio é a confiança. Exato. A confiança e a questão que você pode ser Você é tão fundamental para o crescimento, né? Você pode ser um alavancador, né? Dependendo, que nem você falou para mim, eu falei, nossa, mas a alíquota é 15%. Não, mas se ela fizer isso, vai baixar para 6%. Eu falei, como assim? Eu posso ficar mais rica? Gente, 6% é muita coisa. Tipo assim, quantos por cento dá, né? 15 menos 6, não dá, gente? Fala aí. Quase 9% de lucro. Peraí. Então, aí, essa questão, você trazer isso daí, olha, você pode até simular casos, às vezes você não quer expor a pessoa, mas você pode falar, olha, um cliente meu pode dar um nome, você pode até criar um quadro no seu Instagram, casos reais. Aí, tipo, né, e falar sobre isso, de problemas que podem ser gerados ou que gerou, que a pessoa vai se identificar, né, com isso, né? Sim. Então, eu vejo dessa forma, você ter conteúdos que pega bem na dor, né? E muda a visão da pessoa. Porque é isso daí. Às vezes você tem que quebrar a visão que existe. O mercado está acostumado com isso, você vem e quebra. Show. Né? Quebra isso, muda a visão. Isso daí, aí eu já falo que é o conteúdo autêntico mesmo. Show. Né? Então, o que acontece comigo no marketing mesmo, é isso. Que é o que você faz, na verdade, né? É. Que gera identificação. Sim. Que as mulheres olham pra você e falam, poxa, é isso que eu gosto. Eu não quero ficar louca do marketing, porque ninguém precisa ser especialista em marketing. Você precisa ser especialista no seu negócio e aplicar o marketing. São coisas diferentes. Então, às vezes, a pessoa fica 2h30 tentando fazer aquele vídeo de transição, porque tá todo mundo fazendo, e não tem nenhum brand formado. Então, ela fica com foco num negócio operacional e esquece do principal, né? Que são as raízes, né? Não tem árvore boa que dá fruto bom com raiz fraca. Com certeza. Né? Com certeza. Uau. Já tivemos um curso aqui, uma Exato. aula. Vamos ter que fazer a parte 2. Vamos ter que fazer a parte 2. Não, mas pega alguém para dar esse exemplo aí. Todo mundo aqui tem um exemplo de que teve algum problema com o contador. Deve ser assim, ó, no seu Instagram, 90% das pessoas estão lá, deve ter tido algum problema. Sem dúvida, sem dúvida. Abrir uma caixinha, né? Exato. O nosso Biconte responde de sexta-feira, né? Pedindo para que alguém fale alguma coisa. Relatar um problema. Né? Sim. Muito bom. Lívia, eu estou assim, olha, eu me sinto numa aula aqui. Que bom. Você deu uma aula pra gente, fiquei muito feliz em te conhecer. É um conteúdo que não é superficial, pelo contrário, você fala com amor, com paixão, Sim. que você vive isso, né? Então, eu acho que é tão gostoso sentir, né, que alguém vive aquilo que fala, né? Que não é só da boca para fora. Então, pra gente é um privilégio
um privilégio mesmo ter pessoas tão autênticas como você aqui no nosso podcast. Ah, eu que fico feliz, imagina. Eu realmente, eu acho que a gente tem que viver a nossa verdade, né? Uhum. Então, E para falar isso, na verdade, né, a gente até não fez pro Vinícius na última, por causa a gente estava tão corrido aqui, né? Mas a gente tem sempre o intuito aqui de entender as raízes de cada convidado que está aqui. E a gente sempre gosta de deixar o encerramento do episódio com um tom inspirador, né? E a gente gosta de fazer uma pergunta para fechar o episódio, para entender as raízes. E o Anderson vai fazer essa pergunta. Lívia, hoje em dia, o que te move? o que me move é Deus, para falar a verdade para vocês. E ele me move porque se eu não tivesse toda essa clareza de quem eu sou, eu não estaria seguindo servindo as pessoas. Porque você formar uma comunidade de mulheres, você trabalhar tudo que eu faço, entender esse caminho do propósito do marketing profundo, não é um marketing raso, é porque ele me inspira. E eu acredito muito nessa questão da criatividade. Uhum. Deus, ele é criativo. Nós somos seres criados por ele. Então, todo mundo é criativo, né? Se a gente olha para a natureza, eu brinco com as minhas mentoradas. Vocês estão sem inspiração? Passa um dia olhando a natureza. Tipo assim, olha a abelha, estuda sobre a abelha. Pega assim, abre o Google e coloca lá como funciona o processo de produção de mel. Então, aí você vai começar a aprender tanta coisa para você, né? Que eu falo da borboleta, que eu falo os processos da natureza ensinam a gente muita coisa, né? Então, essa inspiração vem dele, né? Porque eu acredito muito nesse caminho com algo além, né? Não é assim, eu não tô aqui no mundo só para fazer marketing. Eu tô aqui para tocar as pessoas. E o marketing é a ferramenta que eu uso para isso. Então, para mim, é claramente esse caminho, né? E mesmo se, vamos dizer, o marketing um dia sair da minha vida, eu vou continuar sendo essa pessoa. Eu falo porque antes de eu vir para cá, meu pai caiu, né? Meu pai é o maior marqueteiro que eu conheço. Hoje ele não faz marketing. E ele não é útil? Ele é, sim. Né? Então, eu vejo dessa forma. Ele tem uma utilidade para mim. Ele representa muitas coisas para mim, mesmo ele não sendo uma pessoa que trabalha hoje. Então, se a gente for focar no nosso trabalho, a gente vai se perder, porque ele não é a razão da nossa existência, né? Então, esses dias eu tive uma conversa com meu pai sobre isso. Porque chega um momento na vida que ele acha que ele não é mais útil, né? Porque ele está limitado. Então, se a gente for pensar que a gente... só enquanto eu produzir um bom marketing eu vou ser útil, né? Ou eu vou ter propósito. E não é isso. O marketing pode sair da minha vida, eu posso não ter mais minha profissão, mas eu tenho um propósito de tocar as pessoas, né? Através do amor de Deus. Então, eu acredito muito nisso. Uau, muito bom. Lívia, como que as mulheres participam da comunidade Blend? Tem um Instagram da comunidade, que é Comunidade Blend. E lá você pode fazer uma assinatura. Custa R$45 por mês, né? E aí você vai ter acesso ou a cursos gratuitos mesmo, aulas gratuitas. Pode entrar a qualquer tempo. Qualquer hora. Ai, que legal. Eu deixei assim. Por isso que eu falei pra você, não é um negócio que eu vou super ganhar dinheiro. É um propósito mesmo, né? Eu tô servindo as mulheres. Você sai, você entra, você faz como você quiser. Eu não quis amarrar ninguém, vagas limitadas, não é nada disso. É aberto. Então, você entra na comunidade. Eu não tenho só empreendedoras, eu tenho CLT e eu tenho mães, tenho mulheres que elas têm, sabe, sonhos que eu sinto assim, só que elas falam, eu não sou capaz, eu sou mãe, eu vou ficar aqui. E às vezes, ela é mãe também, pode ser mãe e pode ser outras coisas também, né? Eu tenho mulheres em transição de carreira, por exemplo, né, que nem eu falei. E R$45 você vai ter acesso a aulas gratuitas e também ao café, né, de conexão gratuito. E também alguns cursos com 50% de desconto, 30% de desconto. Então, por exemplo, o curso de social media, a gente deu 20% de desconto para quem era da comunidade, né? É uma formação, né? Um curso que tem 9 aulas. Então, deu um desconto muito bom no fim, né? Teve gente que entrou só para pegar desconto. Eu falei, você fica na comunidade, hein? Então, eu vou tirar seu desconto. Brincadeiras à parte, né? Tem um curso agora que eu vou dar de talentos e habilidades. Eu estudo muito desenvolvimento pessoal também,
Porque eu acredito que se eu jogo um monte de marketing e a pessoa não está preparada, não adianta nada, né? Então, a gente vai falar sobre talentos e habilidades. São coisas diferentes, né? Talento você nasce com ele, habilidade você pode adquirir, né? Eu não tenho uma habilidade com Excel, mas quando eu trabalhei na 3M eu tive que adquirir essa habilidade, né? Então, o que você não sabe fazer, você pode aprender. E você pode reforçar aquilo que você já é muito boa. Então, a gente vai falar sobre isso nesse workshop. Para quem é da comunidade, custa R$45. Para quem não é, R$90. Então, assim, a gente faz... Quem é da comunidade tem vários privilégios aí. Tem outros projetos que em breve falarei da comunidade também. Então, é um projeto, assim, que é para servir as mulheres mesmo. Sem contar o café. Sem contar o café. O café é importante. Não, a mulher gosta de falar, né? Isso é e elas se importante. juntam, assim, teve umas que eu fico sabendo depois, eu vejo a foto e falo, ué. Porque eu entendi que um talento meu é esse, de conectar pessoas. Então, assim, quando eu tinha loja, eu fazia café, minha loja era pequena ali. Eu colocava uma mesa, bolo e vinha gente. Aí uma mulher conhecia a outra, viraram melhores amigas. Tem pessoas que viraram amigas ali. São mais amigas do que minhas amigas agora. Tem gente que fez negócio junto ali. Então, assim, muita coisa aconteceu nesses cafés que eu tinha ali na loja, que era um lugar restrito, não era tão grande. Aí eu falei, eu realmente, Deus falou pra mim, já existe essa comunidade. É só você abrir. Que legal. Ela já existe. Então eu falei, então eu vou abrir. Vamos lá, então. Eu lembro que eu comecei timidamente fazendo café. Vou fazer um café. Aí veio 20 pessoas. No segundo, 25. Aí no terceiro, eu fui lá no Hotel Mercury, que eu tenho parceria com eles. Falei, umas 30 pessoas. Falei, tá 20, 25, umas 35. 80. Uau. Aí eu, tem uma sala maior? A gente vai dar um jeito, não sei o quê. 80 pessoas. Uau, então, assim, foi aumentando de maneira orgânica. Então, eu acredito que é esse o caminho, né? De entregar conteúdo de valor para elas serem transformadas. Parabéns, parabéns. E que Deus sempre continue te abençoando Amém, nesse seu propósito, fazendo com que você consiga aí sempre ser esse mecanismo de ação, com certeza, estou a serviço dele. É isso aí, então, parabéns. E para fechar, deixar aquele recado, né, importante agora, então, se você fosse dar aquela mensagem, aquela frase inspiradora para os empreendedores e empreendedoras, qual que seria o recado? Tem que olhar para aquela câmera. Isso, para ser aquele corte bacana lá, eu dando aquele recado. Eu até brinco assim, que quem não gostava de câmera era essa pessoa aqui. Então, você pode sair do casulo, né, e crescer. Eu acredito, assim, se eu fosse dar um recado para o empreendedor que quer construir uma marca no digital, é a autenticidade, né? Primeiro, conheça você, onde você quer chegar, o que você quer ser, para assim você conseguir construir um negócio sustentável. Como eu falei, pense primeiro nas raízes, porque naturalmente os frutos e as folhas vão aparecer, com certeza. E as folhas servem para quê? Para fazer sombra. Muito bom. Para cuidar das pessoas. E os frutos para alimentar, né? Então, sempre o seu negócio vai servir para servir alguém, para alimentar, para cuidar, para proteger. Então, isso que é importante, muito além da venda. Uau, parabéns. Obrigada, parabéns. Gente. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, foi muito divertido. Mais que especial e foi para nós foi uma aula aqui, né? Ai, que bom, eu fico muito feliz mesmo. Obrigado. Quem sabe vocês vão na comunidade falar de contabilidade. Com certeza. Na verdade, a gente até propôs para você assim, uma collab, não só na sua comunidade, mas em questões até digitais, de criar módulos assim. Eu tô precisando abrir uma empresa, você sabe, né? Que eu falei para você agora. E já somos mais do que parceiros nesse projeto. Produzir conteúdo com a Koala. E assim, aqui é tudo digital, tá? É aplicativo no celular. Adoro. É emissão fácil, de notas ali no clique, é tudo fácil. Zero papel. Nossa, que bom. Eu tava falando isso com a minha sócia. Falei, a gente precisa agilidade. Eu tava num cliente hoje. Não, esse processo precisa de agilidade, tá com muitas etapas. Então, quando você tem esses cliques assim, ajuda muito. É rápido, né? É isso aí. Você não vende só contabilidade, você vende tempo, né? Exatamente. Tempo das pessoas. A gente tem que ser um facilitador e conectar na entrega de solução. Acabou. Com certeza. É isso. Então, você está bem-vindo na comunidade. A gente tem uma especialista financeira lá dentro. Não sei se a gente pode fazer um bem bolado. Bem bolado. Conte conosco. Conte conosco. Com certeza. Obrigada, Obrigado, gente. Obrigada, viu, Anderson? Obrigado.
Muito massa. Então esse foi mais um Bicast, o podcast aqui da Biconte. Lembrando que esse episódio está disponível no YouTube e Spotify. Vou deixar aqui na descrição também rede social da Lívia, a nossa rede social, siga todo mundo lá. E se você não é inscrito no canal, Se inscreva, @biconteoficial no YouTube, e no Spotify, que é @bicastoficial. exato. Então é isso, semana que vem estaremos de volta. Valeu, até mais. Até. Muito bom.